que a gente acabou de estudar, a média simples e a ponderada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre mediana, beleza? Então, só prestar atenção que também é outro assunto super fácil. O que é a mediana? Um valor central onde metade dos elementos serão maiores ou iguais a ele e a outra metade serão menores ou iguais a ele. Se você não entendeu ainda, depois que eu fizer essa explicação aqui, vocês vão entender, beleza? Eu separei aqui um exemplo. Coloquei aqui um conjunto numérico com números espalhados, repetidos. Ó, você está vendo aqui? O 2 se repete, o 5 se repete, o 3 se repete. Então, coloquei números repetidos, beleza? Para início, eu quero encontrar aqui a mediana. Para a gente encontrar a mediana aqui, se a gente está vendo que esse conjunto está desorganizado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar, certo? Começando pelo 1, depois o 2, tem o 2 aqui de novo, beleza? 3, tem 2, 3 também. 4, só tem 1. 5, tem 2, 5, né? 6, 7 e 9, só tem 1 também. Pronto. Tudo organizadinho. Os 11 elementos está tudo organizado em ordem o que? Crescente, do menor para o maior. Pronto. Qual é o próximo passo que a gente tem que fazer? É descobrir o valor central. O valor central é aquele que vai ficar no meio daqui. Então, olha. Se tem 11 elementos, 5 vai ficar de um lado, 5 do outro e um valor no meio. Isso significa que todos os números antes do 4 são menores ou iguais a ele. No caso, menores, né? E todos os números depois do 4 são maiores ou iguais a eles. No caso, são todos maiores do que ele. Então, a mediana nesse caso, olha que fácil, é o 4. Só isso. A mediana é o 4. Por quê? Porque é o valor central. Depois que a gente organiza ele, você pega o valor central, o valor do meio, e descobre a mediana. Agora a gente vai fazer só mais um exemplo aqui, rapidinho. Certo? Esse exemplo que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou tirar o 3 aqui, ó, pessoal. A gente não tinha 11 elementos, agora a gente vai ter 10. É um pouquinho diferente. Por quê? Quando a gente tem uma quantidade de elementos par, vai ter dois números no meio. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Bora organizar tudo de novo. O 1, certo? O 2 tem duas vezes. O 3 só tem uma vez agora, né? Que eu apaguei o outro. O 4 só tem uma vez. O 5 tem duas vezes. O 6, o 7 e o 9 só tem uma vez. Pronto. Tudo organizadozinho, tudo no lugar. Porém, aí eu peço para vocês, encontre o valor central. O valor central, quando você tem uma quantidade par de elementos, não tem um valor certinho no meio, vai ter dois valores no meio. Aqui, ó. Eu separo aqui 4. Eu separo aqui 4 e tem dois valores no meio. Ou seja, o valor central vai ser o quê? A média de 4 e 5. Como é que a gente tira a média? Que a gente já aprendeu no vídeo anterior. A média a gente tira assim, ó. Soma os elementos e divide pela quantidade de elementos. Se aqui tem 2 elementos, então a gente vai dividir por 2. Que é igual a 9 dividido por 2 é igual a 4,5. Então isso aqui é o quê? A mediana, ou a média também. Então, a mediana, nesse caso aqui, vai ser o 4,5. Então, lembre sempre disso. Vai ficar aqui no meio. 4,5. Quando a quantidade de elementos for par, a gente vai pegar os dois elementos do meio e tirar a média para achar a mediana. Agora, quando a quantidade de elementos for ímpar, não precisa fazer isso, né? É só você pegar o número do meio e pronto, você achou a mediana. Então o assunto é esse aqui. Vocês viram que não tem dificuldade nenhuma. Na nossa aula ao vivo, vou tirar todas as dúvidas, vou aprofundar um pouco mais o assunto com vocês.
beleza? E aqui serve para vocês darem uma introdução um pouco ao assunto, para quando chegar na aula vocês já chegarem entendendo mais sobre isso, beleza? Abraço!